Olá, alunos! Hoje nós iniciamos o módulo 4, que trata de processos administrativos, direção e controle. A primeira unidade trata de direção. Em direção, nós vamos estudar 3 tópicos: motivação, liderança e gerenciamento da comunicação. Vão ser 3 capítulos do livro do Williams, em 2017. No entanto, não vão ser 3 capítulos completos. Eu tirei apenas as partes que são fundamentais para nós entendermos direção nessa disciplina que é introdutória. Então, no capítulo 13, motivação, apenas o tópico 13.1. No capítulo 14, liderança, do tópico 14.1 até o 14.3. E no capítulo 15, que trata de gerenciamento da comunicação, os tópicos 15.1 e 15.2. O restante do conteúdo desses tópicos vai ser abordado durante o curso em 2 disciplinas: gestão de pessoas e comportamento organizacional. Vamos lá? Sobre motivação, e a gente tem que começar pensando qual que é o conceito, certo? Então, o conceito de motivação é o conjunto de forças que inicia, direciona e faz com que as pessoas persistam em seus esforços para alcançar um objetivo. No entanto, veja nessa equação aqui em cima, que motivação não é igual a desempenho do trabalho. Existem 2 outras variáveis aqui que influenciam no desempenho do trabalho. São elas: a capacidade, que é o grau em que os trabalhadores possuem conhecimento, habilidade, talento necessários para fazer bem um trabalho, e restrições situacionais, que é aquilo que a gente não espera, né? Então, o livro nos traz o seguinte conceito de restrições situacionais: são fatores além do controle dos colaboradores, como ferramentas, políticas e recursos que têm efeito no desempenho do trabalho. Então, o nosso desempenho no trabalho, ele é resultado da nossa motivação, mais a nossa capacidade, mais as restrições situacionais. Agora, vamos entender o que é motivação? A motivação ela resulta, né, de uma necessidade não satisfeita. Então, se precisa satisfazer uma necessidade. E o que são necessidades? São requisitos físicos ou psicológicos que devem ser satisfeitos para garantir a sobrevivência e o bem-estar. As pessoas são motivadas por necessidades não satisfeitas, portanto. Então, veja aqui embaixo que nós temos o modelo clássico de motivação e desempenho no trabalho, onde nós vemos, primeiro eu tenho uma necessidade não satisfeita, isso gera uma tensão, e eu preciso fazer algo para satisfazer essa necessidade. Esse algo é um esforço, que vai me levar então a um desempenho e vai me gerar a satisfação dessa necessidade. Existem teóricos que analisaram como se dá esse processo e hierarquizaram as necessidades dos indivíduos. Um deles foi Maslow, que criou a hierarquia de necessidades. Primeiro, ele identificou as necessidades primárias, que são as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. Depois, as necessidades secundárias, formadas pelas necessidades sociais, estima e necessidade de autorrealização. Aqui nós temos também exemplos do que é cada tipo de necessidade. Então, a fisiológica, alimento; segurança é você se sentir protegido do perigo, da doença; social é relacionamento, amizade; estima é ter orgulho; autorrealização, a própria palavra diz, é você se sentir autorrealizado. E Maslow dizia que você só passava para um outro nível, um nível superior, depois de satisfeito o nível inferior. Também sobre necessidades, nós temos outro autor que criou a teoria ERC, E de existência, né, que a gente pode fazer um paralelo às necessidades de seguranças e fisiológicas de Maslow; de relacionamento, que são de pertencimento, que nós estamos fazendo um paralelo com as sociais de Maslow; e de crescimento, que seria a de estima e autorrealização de Maslow. E segundo esse autor, as pessoas podem ser motivadas por mais de uma necessidade simultaneamente. Então, não era necessário atender uma necessidade para passar para a próxima. Esses teóricos estudaram os indivíduos, fora do contexto de uma empresa, de uma organização. Agora, Frederic Westberg
analisou as necessidades dentro do ambiente organizacional. Ao analisar essas necessidades dentro do ambiente organizacional, ele identificou 2 tipos de fatores que geram insatisfação ou satisfação no trabalho. Então, ele identificou que os fatores que a gente pode chamar de higiênicos ou fatores extrínsecos, que são aqueles que são localizados no ambiente que rodeia o indivíduo e se refere às condições dentro das quais ele desempenha o seu trabalho, quando eles não é satisfeita essa necessidade, isso gera insatisfação. E quando é satisfeita, não gera satisfação, gera um sentimento neutral. Agora, os fatores motivadores, aqueles que levam à satisfação mesmo no trabalho, ele chamou de fatores motivacionais ou fatores intrínsecos, que são relacionados com o conteúdo do cargo ou com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. Estão sob o controle do indivíduo e englobam os sentimentos de autorrealização, crescimento individual e reconhecimento profissional. Bem, agora concluído o tema motivação, vamos iniciar o tema liderança. Bem, o que é liderança? É um dos papéis do administrador, que está intimamente relacionado com a direção e a motivação dos membros organizacionais. A liderança é o processo de influenciar outras pessoas para alcançar objetivos do grupo ou organizacionais. São apresentadas as principais teorias que têm procurado explicar como a liderança pode influenciar o desempenho dos grupos e organizações. Nós vamos estudar 3 perspectivas. A perspectiva de liderança baseada nos traços, a perspectiva comportamental da liderança e a perspectiva contingencial da liderança. Bem, em relação à perspectiva da liderança baseada nos traços, no início, dessa teoria, se diziam que os líderes não são feitos, eles nascem prontos. A teoria de traços afirma que líderes eficazes possuem um conjunto de traços ou de características similares. Sendo que traços, pessoal, nós estamos entendendo que são características relativamente estáveis, como habilidades, motivos psicológicos ou padrões consistentes de comportamento. Se chegou à conclusão, os pesquisadores, que os líderes são diferentes de não líderes nas seguintes características. Impulso. O que é impulso? Refere-se a altos níveis de esforço e é caracterizado por realização, motivação, iniciativa, energia e tenacidade. Desejo de liderar. O líder quer liderar. Honestidade, integridade, autoconfiança, habilidade emocional, habilidades cognitivas e conhecimento dos negócios. Enquanto a teoria de traços dizia que a liderança era determinada pelos traços do indivíduo, houve autores que desenvolveram suas pesquisas principalmente em 3 universidades americanas, a de Michigan, do estado de Ohio e do Texas, que analisaram a perspectiva comportamental da liderança. Então, o que eles fizeram? Foram examinados centenas de comportamentos de líderes e 2 comportamentos básicos para a liderança bem-sucedida foram identificados. Então, eles conseguiram resumir todos os comportamentos em 2, que eles chamaram de estrutura iniciadora, ou liderança centrada no trabalho, ou preocupação com a produção, que são o grau em que um líder estrutura os papéis dos seguidores, estabelecendo metas, dando instruções, definindo prazos e atribuindo tarefas. Ela afeta principalmente o desempenho do trabalho dos subordinados. O outro grupo é o comportamento de líder atencioso, ou liderança centrada no empregado, ou preocupação com as pessoas, que é o grau no qual um líder é amigável, acessível, solidário e mostra preocupação com os empregados. Ela afeta principalmente a satisfação no trabalho. Ok, eles encontraram esses 2 comportamentos básicos. Os pesquisadores da Universidade de Michigan encontraram que os 2 comportamentos eram mutuamente excluentes e apenas os centrados nas pessoas foram bem-sucedidos.
Já os pesquisadores da Universidade de Ohio e Texas identificaram que esses comportamentos não são excludentes, é dizer, a mesma pessoa pode ter preocupação com a produção e preocupação com as pessoas também. E os melhores líderes eram fortes em ambas preocupações, tanto com pessoas como com a produção. Aqui nós temos a grade gerencial ou grade de liderança de Blanken e Monton, onde nós temos duas dimensões, a de preocupação com a produção e a de preocupação com as pessoas. E com isso, esses autores identificaram 5 tipos de líderes: o gestão corporativista, gestão de equipe, gestão de meio ambiente, de meio termo, gestão pobre e conformidade com a autoridade. Então, esses 3 tipos de liderança. E após vermos a perspectiva de traços e a perspectiva comportamental, nós vamos ver agora a perspectiva contingencial da liderança. Segundo a perspectiva contingencial ou situacional, não existe traços ou comportamento universalmente importantes com relação à liderança. A essência das teorias de liderança situacional é a ideia de que, para ser eficaz, o estilo tem de ser adequado à situação. Então, de acordo com a teoria de contingência de Felder, estilo de liderança é o modo como que um líder geralmente se comporta em relação aos seus seguidores. Assim, em vez de julgar a eficácia dos líderes pelo que fazem, ou seja, comportamental, ou quem são, ou seja, a teoria dos traços, Felder avalia os líderes pela conduta e pelo desempenho das pessoas que os supervisionam. Então, Felder também assume que os estilos de liderança estão ligados às necessidades e personalidades subjacentes dos líderes. Como personalidades e necessidades são relativamente estáveis, ele assume que os líderes geralmente são incapazes de mudar seus estilos de liderança. Então, ele adotou um questionário chamado Escala do Colega Menos Preferido. Olha que interessante. Nós podemos abreviar pela sigla CMP, para medir o estilo de liderança. Ao completar a escala CMP, os indivíduos são instruídos a considerar todas as pessoas com que já trabalharam e, em seguida, escolher a pior. Como você descreveria o seu CMP? Como agradável, amigável, solidário, interessante, alegre e sincero? Ou como desagradável, hostil, antipático, chato, difícil e insincero? Dependendo da forma que você descreveu o seu CMP, você vai ter uma liderança mais orientada para o relacionamento ou mais orientada para tarefas. E além disso, né, além de identificar por esse teste a orientação para a tarefa ou para o relacionamento, aqui entram os fatores situacionais. E Felder identificou 3 fatores situacionais: a relação líder e membros, que é o grau no qual os seguidores respeitam os líderes, confiam e gostam deles; estrutura da tarefa, grau em que requisitos das tarefas de um subordinado são claramente especificados; poder de posição, grau em que os líderes têm o poder de contratar, demitir, recompensar e punir os trabalhadores. Aqui na figura nós vemos que estão os 3 fatores situacionais e, dependendo da combinação desses fatores situacionais, veja que você tem bom, ruim para relações líder-membro. Em relação à estrutura da tarefa, você tem alta e baixa. E em relação ao poder de posição, forte e fraco. Dependendo da combinação dessas 3, vai ser melhor o desempenho de um líder orientado para a tarefa ou orientado pelo relacionamento. Então, a conclusão que nós temos é que não existe um estilo de liderança ideal. Depende do fator situacional, de acordo com Felder. Bem, e eu indiquei para vocês um vídeo muito bacana, é um TED, que aborda por que bons líderes fazem você se sentir seguro. E após vocês assistirem esse vídeo, eu dou como concluído o tema
liderança. E agora nós vamos começar o último tema de direção, que trata da comunicação, que é um processo de transmitir informações de uma pessoa para outra, ou de um lugar para outro. É muito importante a comunicação, nós estamos agora nos comunicando, certo? E grande parte do processo básico da gestão que nós vimos, planejamento, organização, né, liderança ou direção e controle, não pode ser realizada sem uma comunicação eficaz. Então, por isso que nós estamos aqui estudando a comunicação. E vamos iniciar analisando essa imagem, que é uma imagem que nos traz como se dá a comunicação. Veja, nós recebemos estímulos, né? Alguém está tentando se comunicar com nós percebemos esses estímulos e tomamos consciência deles por meio da nossa atenção. Organizamos essa informação, né? Incorporamos novas informações no que nós já conhecemos e atribuímos significado aos novos conhecimentos, que é a nossa interpretação. Após isso, nós temos a retenção. É o que a gente vai ficar dessa comunicação? Nós vamos reter, que nós vamos lembrar das informações interpretadas. Isso é o resultado da nossa percepção da comunicação, certo? Agora, ocorrem problemas de percepção. Isso não acontece sem nenhum problema. Tem um problema da percepção seletiva, que é a tendência de notar e aceitar objetos e informações que sejam mais agradáveis, mais consistentes com os nossos valores, crenças e expectativas. E ignorar informações que são inconsistentes com esses nossos valores. Essa é a percepção seletiva. Há também o problema do fechamento, que é diferente da percepção seletiva. Por quê? No fechamento, existe a tendência de preencher lacunas de informações faltantes, assumindo que o que não sabemos é consistente com o que já sabemos. Essas são as inferências que nós fazemos, né? Então, esses dois problemas são problemas frequentes de percepção seletiva e fechamento. Há também problemas, né, em relação à percepção dos outros e à autopercepção. Vamos lá. De acordo com a teoria da atribuição, todos temos uma necessidade básica de compreender e explicar as causas do comportamento de outras pessoas, que é o viés defensivo, quando nós percebemos o outro. E o erro de atribuição fundamental é a tendência de ignorar causas externas do comportamento e atribuir as ações de outras pessoas a causas internas, ignorar fatores externos. Então, aqui é a teoria da atribuição. Nós pegamos, né, na percepção dos outros um viés defensivo, e no erro de atribuição fundamental é ignorar fatores externos, né, e pensar que todas as causas são internas. Em relação à autopercepção, nós temos o viés de autoconveniência, tendência de superestimarmos nosso valor, atribuindo sucessos a nós mesmos, causas internas, e falhas a outros ou ao ambiente, causas externas. Nunca é nossa culpa, né, pessoal? Alta percepção. Nessa imagem, além do processo de comunicação, nós temos outros elementos. Vamos ver essa imagem com calma. Olha só, começa o processo com o emissor, transmite a mensagem, tem o processo de codificação dessa mensagem por meio da escrita ou fala. Se transmitiu essa mensagem através de um canal de comunicação, alguém recebeu essa mensagem, decodificou essa mensagem por meio da leitura ou audição. Essa mensagem foi entendida, tá? Agora, tá vendo o que tem aqui no meio? É o ruído. Ruído é qualquer coisa que interfere na transmissão da mensagem pretendida. Tudo que atrapalha é o ruído. Tem uma palavrinha que eu quero destacar com vocês, que se chama jargão. O que é jargão, pessoal? Isso também pode atrapalhar o processo de comunicação, o uso de jargões. É o vocabulário particular de uma profissão ou um grupo que interfere na comunicação no local de trabalho. Por isso que é muito importante vocês entenderem os conceitos, o que significam os conceitos dessas palavrinhas da área de gestão. E muitas palavras nós usamos em inglês, como por exemplo aqui, ó, feedback para o emissor. O que é feedback? É o retorno,
tá? É o retorno para o emissor, é dizer, o receptor conferir com o emissor aquilo que foi comunicado. Quando nós não entendemos os jargões da nossa profissão, nós perdemos muita informação. A gente não consegue decodificar a mensagem de forma correta. Por isso é muito importante aprender as nomenclaturas frequentes na sua profissão. Bem, agora vamos falar sobre os canais de comunicação formal dentro de uma organização. Nós vamos ter comunicação descendente, que é da direção para o nível operacional, ascendente, que é do nível operacional para o nível estratégico, e comunicação horizontal, que é a comunicação no mesmo nível hierárquico. Agora, não só de comunicação formal vive uma organização. Nós temos a comunicação informal, que é a transmissão de mensagens entre empregados fora dos canais de comunicação formais da organização. Então, é aquele bate-papo na hora do café, né, rádio corredor, que geram, muitas vezes, boatos ou cadeias de fofoca, ou cadeias de grupo, quando muitas pessoas simplesmente contam a alguns dos seus amigos alguma coisa. Agora, o boato, pessoal, o livro traz para nós uma reflexão de que o boato ele não deve ser ignorado pela organização, a organização fingir que ele nunca existiu. Porque atrás de um boato pode haver alguma necessidade ainda não assistida, né? Alguma necessidade dos colaboradores ainda não assistida pela empresa. Então, a empresa ela tem que tomar conhecimento desse boato e entender por que esse boato aconteceu e não fomentar, claro, esse tipo de comunicação dentro da organização. Agora, dificilmente ela vai conseguir eliminar a comunicação informal, porque a comunicação informal é inerente do ser humano. O que ela pode é estabelecer critérios éticos de comunicação dentro da organização, até porque a comunicação informal acerbada dentro da organização pode trazer malefícios para a gestão da mesma. Há também dentro das organizações a comunicação individualizada. Como que se dá essa comunicação individualizada? Ela pode se dar por meio do coaching, que é comunicar-se com alguém com propósito direto de melhorar seu desempenho no trabalho e seu comportamento, ou aconselhamento, que é comunicar-se com alguém sobre questões não relacionadas ao trabalho, que podem estar afetando ou interferindo no desempenho da pessoa, programa de assistência aos empregados. Algumas grandes empresas até têm, né, um profissional na área de psicologia para realizar esse trabalho. Agora, cuidado, né, o gestor não é terapeuta, mas pode e deve ter sensibilidade e promover encaminhamentos quando necessário. Ninguém vai fazer terapia no local de trabalho. Além da comunicação individual, nós temos a comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? É qualquer comunicação que não envolve palavras. Então, ela é sinestésica, movimentos do corpo e rosto. Eu indiquei para vocês um TED que trata sobre comunicação verbal, muito bacana, pessoal. E eu recomendo fortemente vocês a assistir. E com isso, nós concluímos a unidade 1 do módulo 4, Processos Administrativos, Direção e Controle. Bons estudos!